No nosso último encontro, a gente falou sobre o Belo Jardim, né? A gente identificou ali várias coisas referentes ao nosso produto. Uma parte importante ainda do Belo Jardim é a gente analisar o solo, né? Qual é o ambiente que a gente está inserido, que seriam quem são os nossos concorrentes, né? Qual é o tamanho do mercado, como que a gente quer se posicionar nesse mercado. E essa é uma etapa essencial para a gente entender qual vai ser a base que a gente vai estruturar o nosso negócio. Então, assim, antes da gente lançar um produto, né, de definir o preço, traçar as estratégias de vendas, é essencial que a gente compreenda qual o terreno que a gente está prestes a atuar, né? Então, essa pesquisa de mercado que a gente vai fazer aqui com a ajuda da nossa Paula, queridíssima, vai ser o alicerce que vai sustentar todo esse crescimento, né, e qualquer decisão estratégica que a gente for tomar. Então, isso vai permitir que a gente conheça mais profundamente, né, o nosso público, identifique quais são as oportunidades e evite também desperdício, né, de tempo e de recursos. Então, mais do que levantar dados, hoje a gente vai entender qual é o tamanho real do mercado, a velocidade que ele se renova, que isso também tem muito a ver com posicionamento, né, porque existem mercados que têm uma renovação de público. Então, a gente precisa entender quais são essas lacunas, né, da especificidade de cada segmento aqui do negócio de vocês, e principalmente tentar identificar o que a concorrência não está explorando, porque é ali que a gente vai conseguir ter mais oportunidade e validar também a nossa ideia. Então, a gente vai conseguir identificar tendências, mapear o comportamento do consumidor e criar soluções que realmente façam sentido, né? E aí, a gente preparou aqui um guia, eu e Paula, para a gente investigar o nosso nicho, utilizando ferramentas que todo mundo tem acesso. Então, Google, YouTube, Amazon, né? E outras estratégias que a gente vai usar para analisar os concorrentes, encontrar quais são as urgências ocultas desses possíveis clientes, né? Então, as urgências ocultas, a gente já até falou um pouquinho sobre isso, agora a gente vai aprofundar mais. Né? Porque quando a pessoa compra, lembra da analogia que eu fiz com o Belo Jardim? A pessoa ela vai numa loja comprar uma semente, mas no final, esse é o produto, é a necessidade inicial dela, mas o que ela quer no final das contas, é um belo jardim. Ela quer um jardim decorado. Então, a gente precisa entender quais são, né, e se aprofundar mais em quais são essas urgências ocultas. E aí é legal que a gente pode buscar também referências não só no mercado que a gente está atuando, mas coisas de repente que estão acontecendo fora do Brasil e a gente pode trazer para cá. Então, a ideia é a gente fazer um grande mapa para trazer essa clareza para a gente, e de repente tem sites que a gente não teria se não fizesse essa pesquisa. Tá? Então, assim, esse é um princípio fundamental, da gente nunca construir um produto sem analisar profundamente o mercado. Porque, às vezes, você está criando um produto que depois você vai analisar o mercado não tem uma demanda tão relevante. Ou, de repente, é uma demanda menor, aí você vai ter que ajustar isso, por exemplo, na precificação, né, de ser algo mais exclusivo, porque são clientes, é um nicho muito pequeno, que, de repente, você não vai conseguir escalar. Então, tem algumas perguntas estratégicas que a Paula vai fazer para vocês, para a gente começar a pensar sobre isso, tá? Então, eu queria que vocês digitassem aí para ela guiar vocês na próxima etapa, reconhecimento do mercado. Você viu que essa etapa é isso, agora é só ir conversando com ela, e Não, assim, beleza. a dica que eu dou é essa, da gente sempre tentar explorar o máximo que ela pode trazer pra gente, e a gente vai complementando com o nosso conhecimento, que é essa construção em conjunto que é rica, entendeu? Porque tem coisa que, da nossa percepção da realidade, que a gente não vai achar na internet, porque às vezes a forma que esse concorrente, por exemplo, está posicionado, não é como o algoritmo entende. Porque o dela é dados, né? Ela vai trazer o que o algoritmo mostra. E às vezes a gente não, porque são concorrentes que a gente está lidando e vendo em anúncio, ou que nossos clientes comentam, né? Então, essa construção em conjunto que vai enriquecer. Muito legal, Mônica, tô vendo aqui. Aí, depois o que eu pedi também é para fazer uma planilha comparativa, que daí fica mais fácil, sabe? Para ela consolidar. Mas apareceu algum aí que você já tinha mapeado, não? Tem o primeiro, que é o Hogan, que é o mais, é o concorrente mais graúdo, assim, o peixe grande. Legal. E ele é um teste também considerado científico, né? Bem racional, baseado em dados, é o que ele está colocando aqui. Ela, né? Tinha mapeado esse, validou. Sim, validou. Só que outros não, Tá. tá? Outros não. Mas olha, eu não sei se você, quando você fez essa pesquisa, se te trouxe essa visão. Porque aqui ela está fazendo com base na nossa metodologia aqui, né? Então ela está trazendo, obviamente, a comunicação deles, né? Pode ser que não seja na essência, mas é a forma que eles se comunicam na internet, né? Sim, mas é a reputação deles mesmo. Legal. Por exemplo, no meu caso, ele tinha dado, né, que é a dor da aposta no escuro. E o Uhum. Hogan também combate a dor da aposta no escuro. Uhum. É com a promessa de poder preditivo. E eu falo sobre previsibilidade. Então, tá muito ali, tá muito parecido. Eles atuam em grandes empresas, é isso? Pelo que eu estou Sim, entendendo? Uma empresa sim, bem consolidada, né? exatamente. Eles falam que eles estão em 75% das empresas citadas na Forbes. Caramba. Então, eles são, só que eles são, hoje, assim, no universo corporativo, eles são os mais, que possuem a maior reputação, né? Só que eles também são os mais caros. Entendi. Então, e aí isso torna um pouco inacessível para, não é qualquer empresa que banca, né? Um Hogan. Então essa é a lacuna que você pode É, entrar. essa é uma lacuna. Essa é.
Só que aqui, eles têm prova social, e eu não tenho prova social. Então, tem que construir alguma coisa em cima disso, sabe? Não, mas tudo bem. Eles também não tinham, em algum momento, né? Exato, exato. Não dá para comparar, eles estão em outro momento, né? Sim, sim. Uma coisa que o meu traz é esse refresh, né? Ele traz uma coisa nova, um olhar novo. Então, ele não tá, ele é novo, traz um olhar novo, né? Com uma nova metodologia, e aí eu consigo desmontar um pouco esse argumento da prova social, porque ele é novo e justamente traz tudo que vem de positivo do ser novo, né? E é bem o que você falou, as empresas que vão estar mais abertas são empresas mais inovadoras, né? Que estão mais Sim, abertas a os early adopters, né? exatamente. Pode passar, por favor. Então, aí ele Tá. parou aqui, o e-mail para a empresa, Aí só falou da Roga? falou isso, eles oferecem melhor liga de aço, mais testada, mais confiável. Ele trouxe os outros concorrentes? Então, Trouxe, mas ele pediu para eu informar o primeiro, né? ah, tá. Então pede para fazer do próximo, né? Dos próximos. Uhum. De repente, depois, se você quiser acrescentar os seus, e aí pede para fazer depois um mapa comparativo. Recente. Ops. Será que eu poderia colocar o meu site aqui para ela varrer e ver? Porque lá tem os produtos, tem uma série de coisas, Sim, com né? certeza. Fala assim, baseado nas informações do meu site, quais outros concorrentes você poderia me trazer? Relevantes, né? Voltei. Ô, Mônica, pede para ela incluir nessa tabela qual seria a sua vantagem competitiva de cada concorrente. Que agora, tá, beleza, a gente já tem o mercado. Então, tá, o mercado é esse. Aonde que eu vou me posicionar? Baseado nos meus diferenciais estratégicos, né? No Uhum. que eu ofereço, na minha essência, tudo aquilo que a gente já discutiu antes, qual seria o melhor nicho? E aí, gente, não tem certo ou errado, vai ser uma questão de escolha, porque isso tem a ver, obviamente, com o que a gente está vendo de dados, mas tem a ver com uma preferência. Tipo assim, às vezes fala que vai ser uma super estratégia você focar em grande empresa, mas você fala, tá, mas eu não quero. Entendeu? Tipo assim, então tem muita, é uma Eu decisão. mesma não gostaria, até gostaria de entrar em uma ou duas, mas não que eu queira isso como um pilar da minha estratégia, sabe? Estar em grandes empresas. Não acredito em grandes empresas. Então, Então é isso. Pode ser até que ele te fale, que te dê nesse relatório que seria interessante. Mas aí entra o seu input também. Fala, não, eu quero focar nisso. Como que eu trabalho da melhor forma focando nesse nicho, entende? por exemplo, eu já posso sugerir, eu coloquei aqui, avance na etapa da segmentação e posicionamento, mas eu não mandei ainda. Eu prefiro trabalhar com empresas Deixa eu ver o que com ele te menos fala. preconceito, mais abertas à inovação, que queiram testar novos modelos. Eu posso colocar assim, não? Eu acho que o melhor é sempre você pedir primeiro o que ele acha, até Uhum. para validar a sua ideia, entendeu? Porque então ele vai ser tendencioso, né? Porque a IA, ela quer concordar sempre com você, né? Sempre a Sim, sua ideia é a melhor. Então, assim, sim, eu sim. prefiro que você explore primeiro, e aí, dependendo do que ela falar, aí você vai dando seus inputs. Tá bom, tá ótimo. Obrigada, Obrigada. Raquel. Obrigada, Isa. Obrigada, Bel. Me chame, tá? Beijo, Beijo, menina. Até a menina. próxima. Beijo. Obrigada, tchau. Tchau.